bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje é dia 28 de julho de 2020, nosso último dia de aula juntos desse mês e dessa semana, porque amanhã vocês estarão com tia Thaís. Você já sabe, né, que a gente já tem aula 2 dias na semana juntos. Mas vamos lá, pra gente começar a nossa tarde, pra ela ser muito abençoada nesse momento de aprendizado da gente. A gente vai fazer a nossa oração. Então vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Amém. Vamos agora para a nossa primeira atividade. Qual é a nossa primeira atividade de hoje? É no livro de gramática, página 48 e a página 49. Já estou com o meu livro aqui. E na página 48 e 49 a gente vai estudar sobre o quê? A gente vai estudar aqui, ó, palavras com R inicial, o R entre vogais e o RR. Aí a gente também tem o AR, ER, IR, OR e o R, certo? Então a gente vai estudar aí a letra R. A gente já viu em português, mas pra gente reforçar também, né? Aí a gente tem aí R de receita. Tem o textinho, vocês vão fazer a leitura desse textinho. Aí tem embaixo. Pinte de vermelho as palavras que aparecem no texto. Então a gente tem a palavra rato, cordão, rua, caroço, macarrão e corda. Quais dessas palavras aparecerem no texto, vocês pintam aí, tá certo? De vermelho. Essas palavrinhas, só se elas aparecerem no textinho do R de receita. Aí a gente tem aqui. Observe. Rato tem o R no início. Macarrão tem o R duplo, que é o RR. R inicial com o mesmo som do R duplo. Quando eu falar a palavra rato, ele vai ter o mesmo som de quando eu falar a palavra macarrão. Esse R duplo e o R no início, ele vai ter um som forte, certo? Ele vai ter um som forte no início por ser a primeira letra e vai ter um som forte porque vai ter duas delas juntas na palavra macarrão, tá certo? Então a gente tem aqui rua, o R inicial, e caroço, o R entre vogais. Aí o R inicial com som diferente de R entre vogais. Quando eu digo que o R está entre vogais, ele vai ter um som mais fraco. Por quê? As vogais elas têm um som mais forte, porque não existe interrupção quando a gente vai falar. Então, o som vai ser diferente da palavra rua para a palavra caroço, porque o R ele tá no meio de duas vogais. Aqui, ó, a palavra caroço. O R aqui, ele tá entre a letra A e a letra O. Com isso, ele vai ter um som mais fraco, certo? Porque as vogais vão ter um som forte. Vamos para a explicação aqui embaixo. A letra R possui um som forte quando é usado no início das palavras e no meio delas, antes ou depois de uma consoante. Exemplo, honra, Henrique e cardeal. O R possui um som fraco quando é usado no meio das palavras entre vogais, que foi o que aconteceu com a palavra caroço. Ele vai ter um som fraco porque vai estar entre duas vogais que tem um som forte. Aí tem um exemplo aí. Coral, peru e dirigir. O RR possui um som forte quando é utilizado entre vogais e no meio das palavras. A gente não coloca o RR no início de palavra nem no final. Ele só é utilizado no meio, então ele vai sempre ter um som forte. Até porque são duas letras que vão produzir um único som. Certo? E aí a gente tem exemplo. Marreco e errado. Passando aí para a página 49, a gente tem a primeira questão da nossa atividade. Agora que você já conhece os diferentes sons do R, forme novas palavras acrescentando um R. Por exemplo, aqui a gente tem na letra A palavra era. A gente vai formar outra palavra colocando outro R, vai ficar como erra. Certo? Então, todas essas palavras vocês vão fazer isso. Vocês vão duplicar colocando outro R junto do R que já tem aí para formar uma nova palavra.
Segunda questão. Complete o texto utilizando as palavras do quadro abaixo. Depois leia. A gente tem as palavras marreco, barranco, arranje, errado, amarre, burro, morro e arrumou. Vocês vão completar esse textinho aqui com essas palavras. Lembrando que não pode colocar qualquer palavra, não. Tem que ter sentido no texto aí para que a gente consiga entender a mensagem que ele quer passar, tá certo? Terceira questão. Pinte na mesma cor as palavras que a letra R possui o mesmo som. Então, por exemplo, se a letra R tiver um som forte na palavra rico, que é no início, vocês vão procurar outras palavras que tenham o som forte e vão pintar da mesma cor. Pintei de azul. Vou pintar todas as palavras de som forte de azul. Vou pintar as palavras de som fraco de amarelo. Então, todas as palavras que tem o R fraco, eu pinto de amarelo. Pronto. Lembrando que vocês vão utilizar duas cores diferentes, que é uma para o som forte e uma para o som fraco. Quarta questão. Pesquise em jornais, revistas e escreva as palavras com R que tenham som que se pede nos quadros abaixo. Então, vocês podem pesquisar em livro, jornal, revista, na internet, onde vocês acharem melhor, certo? Palavras com R inicial, com R no final de uma sílaba, com R duplo e o R entre vogais, tá certo? Evitem colocar essas palavrinhas que a gente já viu aqui no nosso assunto. Pesquisem outras palavras até para vocês aprenderem as outras palavras e também em qual ela se encaixa. Se ele é um R de som fraco, um R de som forte, tá certo? Então, vocês vão ter um tempinho para responder essa atividade no livro de gramática. E daqui a pouco a gente volta para corrigir lá no grupo. Vocês colocam a foto e depois eu mando a correção para vocês, tá certo? Beijo!